Nós estamos começando mais um Foca na Causa. Esse é o Mulher em Foco, com a Aline Stoebel, a enfermeira, e eu, Cláudia Busso. Hoje a nossa convidada especialíssima é a nutricionista Jaqueline Aki Pinheiro. Então nós vamos começar falando com essa nutricionista que vai trazer muitas novidades em relação ao nosso intestino, à saúde da mulher e também sobre a menopausa. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Cláudia. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento que eu amo, né? Que é a nutrição. Eu sou nutricionista e eu trabalho muito com a nutrição funcional, né? E atuo aqui nas cidades de Mafra e Rio Negro. E você tem um local específico que você... Tenho, aqui em Mafra eu atendo na Clínica I9 e em Rio Negro na Casa da Ana Spa. Olha aí, ó, fica a dica para quem precisar de uma nutricionista, vai nesses dois locais que você vai encontrar a doutora Jaqueline lá. Então nós vamos começar a falar sobre saúde da mulher e o intestino, que é uma coisa tão importante para nós que a gente não dá muita bola, corre no banheiro, não dá muita bola, né? Ai, já faz 2 dias que eu não vou no banheiro e não sei o quê. Escuta muito relato assim, doutora Jaqueline? Muito. Ainda mais em relação à saúde da mulher, né? Porque a gente nota que para a mulher é sempre um tabu, né? A questão de banheiro, desde a menina, né? Isso é colocado como um tabu, que é feio, né? E aí a gente pega muito, né? A mulher já adulta com problemas para ir ao banheiro, a maioria com constipação, né? Achando que é normal ir ao banheiro a cada 3, 4 dias, né? Aquele padrão de fezes bolinha, né? Difícil, às vezes, né? Já com sangramentos, enfim. Então, diversos problemas, né? Relacionados, porque isso foi omitido, né? Ela achava que era normal, né? E não é normal. A gente sabe que cuidando do intestino, a gente cuida muito da nossa saúde. Sabe que eu tenho um relato só que é uma pessoa... Ela tinha muito problema para ir no banheiro, né? Ficava horas para conseguir evacuar, não é isso? E aí começou com sangramento. Olha a história escabrosa, assim. E foi muito tempo assim com esse sangramento, e esse sangramento começou a aumentar por causa, né, desse tipo de fezes bolinha, né? Enfim, a pessoa desenvolveu uma hemorroida. E dessa hemorroida, a pessoa estava com uma anemia profunda, de tanto que saía sangue no momento de evacuar. E eu não sabia que isso podia acontecer. Pegaram uma anemia por causa de... Constipado, né? Acho que a pessoa constipada. Então, veja, uma constipação levou a pessoa a ter uma anemia. Obviamente, essa pessoa foi para cirurgia e ficou bem, mas... uma coisa que eu jamais imaginaria, a pessoa pegar uma anemia porque ela não consegue, né, ir ao banheiro de maneira normal. É engraçado você falar isso porque há alguns anos eu atendi justamente uma mulher que ela foi para fazer preventivo, né? Ela precisava fazer o preventivo e ela pediu uma consulta com o médico, né? Porque ela queria renovar a receita e tudo mais. Mas nessa conversa que a gente vai tendo com a paciente, eu falei assim, mas tem mais alguma coisa que te incomoda, né? Porque ela queria medicação, ela queria suplementação de ferro. Eu falei, mas você acompanha? Né? Ela, eu já tomo há 9 anos. Eu falei, mas você tem algum diagnóstico? Porque, né, 9 anos você suplementando, tem alguma justificativa para isso? Ela, não. E ela insistiu no não. Com muito, né, cuidado ali, atenção para ela falou que ela realmente tinha uma hemorroide. E que ela nunca tinha mostrado pra ninguém, porque ela tinha vergonha. Porque todos os médicos que ela ia eram homens. E às vezes ela pedia por mulheres, mas ou na unidade não tinha, ou enfim, era o que tinha disponível naquele momento. E ela não sentia vontade, né, de falar que ela tinha aquele problema, porque ela imaginou que já iam ver, que ela ia ser exposta e tudo mais. Porque era uma senhora também, já há 60 e poucos anos. Né? Então, nunca teve o seu corpo tão exposto, então ela tinha muito medo. Mas realmente convivendo com uma anemia, Imagina. por um sangramento grande, né? Por muito tempo. E a gente fala, né, que o que acontece no intestino, ele não permanece no intestino, né? Você tem problemas em todo o organismo, né, que podem estar vindo de problemas intestinais. Né? Então, o que seria... Acho que é legal que a gente falar o que é o normal, né? O normal é ir todos os dias ao banheiro, de 1 até 3 vezes ao dia, com sensação de esvaziamento. Então, você vai ao banheiro e parece assim que fez tudo,
né? Ali é o normal. Agora, se vai ao banheiro, parece que sempre fica, ou a pessoa, ou diarreias frequentes também, né? O oposto. Então, isso não é normal, a gente precisa ir atrás, né? E a gente sempre começa pelo básico, né? Cuidando da alimentação, da água, atividade física, mas aí tem que investigar também outras patologias, porque o que vem ali do intestino pode espalhar para todo o metabolismo. E, doutora Jaqueline, o que significa dizer, que a gente ouve, né, no popular, que o intestino é o segundo cérebro? Inclusive, eu já escutei até que é o primeiro, mas, né, vamos dizer que seja o segundo. Sim, O que significa dizer isso? O intestino é um órgão muito incrível, né? Por muitos anos, falou-se dele apenas como um órgão de excreção. E, na verdade, no nosso intestino, nós temos todo um sistema nervoso próprio, nós temos neurônios no nosso intestino. Então, é só pensar como a gente reage às nossas emoções, né? Vai viajar, o intestino trava, né? Ou, né, vai ter Ou solta. Vai ter uma reunião, vai ter algo importante também, né? Sente aquele, né, na barriga, então aquele frio na barriga, enfim. Então, medo, né? Tudo a gente sente, né, no intestino. Então, existe um sistema nervoso próprio, né? Que explicação maravilhosa, né? E hoje, o que a gente sabe? Que, inclusive, tratamentos psiquiátricos, né? Tratamentos para depressão e para tantas outras áreas ali da parte mental também começam no intestino. Então, melhorando a parte intestinal, melhorando, né, toda a toxicidade, né, que circula aí nesse metabolismo, eu melhoro a função cerebral. Então, realmente, aquilo que a gente cuida do nosso intestino reflete na nossa saúde mental, na nossa saúde cerebral, né? E ele também interfere, por exemplo, na ansiedade, no humor, na disposição. Sim. Sabe, essa coisa assim, hoje eu não quero fazer nada, eu só quero ficar deitado, tipo uma preguiça. Sim. Ou então no humor mesmo, né, que seja mais agressivo ou mais temperamental, né, como a gente diz. Até existe um termo para isso, né, que a gente fala assim, aquela pessoa, ela é enfesada, né? E aí, o que quer dizer uma pessoa enfesada? Cheia de fezes, né? Então, ela está cheia de fezes, então não é bom, né? Então, dizer que a gente está enfesado, né? Então, o que quer dizer que ela está cheia de fezes? Ela está realmente cheia de cocô, de coisa ruim ali dentro dela, né? De bactérias e enfim. Então, isso faz com que a pessoa fique irritada, fique estressada. Uma das formas que a gente tem de observar isso também, que assim como a gente falou que o intestino é o segundo cérebro, a gente fala que a pele é o segundo intestino. Então, a gente vê que alterações de pele, né? A pessoa às vezes com muita acne, com aquelas bolinhas que aparecem aqui, né, no braço, na coxa, podem refletir também a saúde intestinal. Né? Então, né, eu repito ali, o que acontece no intestino não fica no intestino, ele espalha por todo o corpo. E pensando até nos tratamentos, né, que a gente faz, tem gente que adora um remedinho, mas se o nosso intestino ele também não está saudável, ele não vai fazer essa absorção adequada desses medicamentos para fazer os tratamentos ou para ansiedade, ou para depressão, ou suplementação, né, que agora está bastante em alta, assim, alta, descontroladamente. Né? Isso. Existem barreiras, né, no nosso intestino. Então, se esse intestino ele está doente, se ele, né, não está funcionando da maneira correta, essa barreira ela vai ficando como uma peneira que ela vai ficando cada vez mais aberta, né? Ela vai deixando entrar essas toxinas. A barreira, a gente fala que o intestino fica careca, né? Por quê? Porque o nosso intestino ele tem vilosidades. É como se fossem, né, os dedinhos aqui. Então a gente tem toda uma área de absorção. E aí, se esse intestino não está indo bem, é como se a gente passasse um cortador de grama aqui e eu vou deixando muito pequenas, né? Vou perdendo esse campo de vilosidades e aí diminui todo o processo de absorção, né? Então, nem sempre só repor a vitamina vai adiantar. Eu preciso reconstruir barreira para que eu consiga absorver melhor os nutrientes. E ela pode ser reconstruída? Sim, com certeza. Através da alimentação? Por meio de bons hábitos, né? E principalmente a alimentação adequada, né? E na saúde do intestino, o quanto que a água interfere? Porque tem gente que tem uma dificuldade enorme para tomar água. E a gente sabe que a falta da quantidade adequada, né,
interfere muito. Isso é a primeira coisa, né? Eu brinco e eu acho que ninguém vai esquecer, né? Imagina, você chegou no tobogã lá do parque aquático, você tá lá em cima pronta e tá seco o tobogã, né? Não desce. Não desce. Não, ou se descer, vai descer Nossa, ralando tudo, né? tudo. Então não dá certo, precisa de muita água. O nosso intestino é esse tobogã, né? E tem um professor meu que ele sempre fala também assim, que se a gente não toma água suficiente, a gente aprendeu desde a escola que o nosso corpo é 70% água, né? Então o teu corpo tá dando um jeito, ele tá tirando água de algum lugar se você não está ingerindo água, né? Da onde que ele tira? É lá do cocô, né? Então, se você não ingere água suficiente, o teu corpo vai tirando água de cocô, né? Aí você tá indisposto, você tá cansado, teu cabelo tá caindo, né? Porque realmente teu corpo tá usando água de cocô para funcionar. Então, isso dá uma sede, essa conversa, dá uma vontade de tomar água. Até a doutora tá sem água aqui, se puder água. fazer o favor. Porque então, o que é o normal, né? Que a gente ingira pelo menos 35 ml por quilo de peso. Então é fácil, você pega o seu peso e multiplica por 35, essa é mais ou menos a média aí que a gente calcula de água ingerida por dia. Apenas água, né? Não vale cafezinho, chazinho, chimarrão, é apenas de água essa conta. É porque as pessoas falam, não, mas eu tomei chimarrão hoje bastante, eu tomei bastante café, eu tomo líquido. Que daí ainda nem, né? Eu gosto de, quando as pessoas falam assim, mas eu tomei muito chimarrão, hoje já deu a minha quantidade, eu pergunto, mas você toma banho de chimarrão? Não é boa. Você precisa, né, limpar o teu corpo. Você toma banho do quê? De água, não de chimarrão, não de café. É, porque o chimarrão, ele é diurético, inclusive, então, na verdade, ele tá te desidratando, Sim. né? Então, precisa da água em primeiro lugar. E doutora Jaqueline, tem relação entre intestino desregulado e alterações hormonais? Muita relação, né? Hoje a gente vê o intestino também como um sistema endócrino, né? Pelo intestino a gente tem regulação de vários hormônios. E falando em saúde da mulher, né? A gente tem um termo que a gente chama de estroboloma, que é um conjunto de bactérias que habitam o nosso intestino que ajudam nessa produção hormonal feminina, né? Do estrogênio, né? Tão importante ali para regular a mulher. Então, se a microbiota está em equilíbrio, eu vejo melhora. Hoje em dia a gente fala muito do lipedema, né? O lipedema está super em alta, né? Para tratamentos de lipedema, né? Tratamentos, né, dessa fase da menopausa. Então, cuidar do intestino também ajuda na regulação endócrina, hormonal. E a modulação intestinal tem a ver com isso? Isso. A modulação é como se a gente fizesse um trabalho para melhorar as bactérias que eu tenho no meu intestino, né? Então eu falo assim que todos os dias pela manhã é como se você acordasse para uma batalha entre bactérias do bem e do mal. Então no meu intestino eu tenho bactérias do bem e do mal. Então, se eu como coisas saudáveis, então eu acordei, eu comi frutas, eu comi o meu ovinho mexido, né? Eu tomei meu café ali, o chazinho, enfim, e fui, né, tomando bastante água, tendo bons hábitos ali. Nesse dia, eu dei mais comidinha para as bactérias boas. Então, nesse dia elas ganharam, né? Agora, pensa que eu acordei correndo e abri um todinho pela manhã. Ou agora que, né, só se fala em Coca Zero, né? Já que tomou a Coca Zero, achando que tá, né? Porque é zero, tá tudo bem, mas não tá, né? Então, já no ultraprocessado, num alimento ali, né? Cheio de sódio, enfim. Nesse dia, você tá alimentando bactérias do mal. Então, se na maior parte dos teus dias você alimenta bactérias do mal, você começa a ter esse processo de disbiose, né? Que é quando as bactérias do mal ganham das bactérias do bem. Então, dentro de um trabalho de modulação intestinal, a gente vai silenciar as bactérias do mal e aumentar as bactérias boas, né? E isso tudo interfere nessa saúde também, tanto da pele, quanto de cabelo, quanto... Puxando para a saúde da mulher, quando acontece a disbiose, geralmente a gente tem muito problema com candidíase. Isso. É mesmo? E aí a gente não consegue tratar, né? Fica aquele problema repetitivo, um tratamento longo e quando a gente vai mais a fundo, a gente vê que realmente é uma disbiose que está interferindo.
E precisa tratar outra coisa primeiro para daí conseguir regular. Quando a candidíase, ela, por exemplo, foi pra praia e ficou com a roupa molhada, algo bem pontual, né? Aí a gente trata ali canal vaginal, vai tratar, né, com antifúngico, enfim. Agora, se é algo recorrente, fez um tratamento, daqui a pouco de novo, né? E aí você já tá numa sequência de tratamentos, né, da candidíase. Isso não está vindo de canal vaginal, normalmente está vindo ali do intestino, né? Então, equilibrar a microbiota intestinal vai trazer o melhor resultado ali para o tratamento da candidíase. Né? E a alimentação, ela tem muito a ver, né? Porque a candidíase, ela adora um docinho também, Sim, né? É incrível que tem mulher que fala assim, que come o doce e parece que já sente a coceira na hora. Então, tem muita ligação, né? No caso da candidíase, alimentos com amendoim também. Então, o amendoim, ele tem muito fungo, né? Então, se a mulher já está em crise, né? A gente evita, né, o amendoim. Qualquer derivado também, pasta de amendoim, coisas assim. E alimentos ricos em açúcar, porque é incrível. É o alimento para candidíase. Vocês vejam que interessante, para você que está assistindo esse episódio, né? Veja a relação, então, que tem a candidíase com a disbiose, porque a gente escuta, porque nós mulheres conversamos muito, né, entre num chá, se encontra na rua, mercado, etc. E você escuta muitas vezes a mulher, eu tenho isso recorrente, né, todo mês eu tô lá porque eu tô com candidíase, eu não sei o que é isso, não tô conseguindo curar. Então, a gente fica no popular, né? Mas veja que existe uma causa, existe um conhecimento. E, né, Eu tive uma paciente uma vez que ela já tinha feito, acho que 8 vezes o tratamento seguido, assim, e não parava a coceira. Aí o médico que estava atendendo ela falou que ela estava com alergia ao marido dela, mas ela já era casada há 20 anos. Ela falou, como? Né? E aí a gente fez todo um trabalho de modulação intestinal com ela e nunca mais ela teve... Alergia ao marido. Resolveu. Estava falando nutricionista do casamento. Então, é interessante entender como tem uma relação, né? Toda essa microbiota que habita dentro da gente, que é do bem, que é natural. Então, se ela está em equilíbrio, ela nos protege dessas infecções. Né? E que triste, né, Aline, escutar isso de um profissional, né? Dizer que tá com alergia do marido, sendo que ela... Não, porque, não, né, porque ela tá passando mal, ela tá mas... procurando uma solução, né? E sofre porque né, o tratamento ele já não é bacana, ainda mais quando é feito o tratamento local, né? E aí você repetir, dói, é desconfortável, né? Você não tá, quando qualquer coisa não está bem, a gente já não fica legal. Só para finalizar mais essa parte, pacientes com diabetes também desenvolvem mais candidíase justamente por conta dessas alterações, né? Que tem mais açúcar, né, circulando. Você falando, eu lembrei de uma fala muito importante da doutora Natália num outro episódio, que ela disse assim, né, que você vai ao médico, vai ao nutricionista, ao enfermeiro, enfim, você está preparado para seguir as orientações? Porque no caso da diabetes, né, do diabetes, você vai ter que seguir uma nutrição, né? Você vai ter que seguir ali um protocolo. E normalmente as pessoas falam, não, mas eu não vou parar de tomar o meu cafezinho com açúcar. Eu tô fazendo tudo que a nutrição, mas o meu cafezinho com açúcar eu não vou lá. Quer dizer, não vai funcionar. Né? Você tá preparado para realmente, né, encarar a cura? Né? Você tem que querer. Até quando eu atendo pacientes de candidíase, eu falo, a gente é tiro de canhão. A gente não vai tem que ser realmente uma dieta bem restrita pra gente dar conta. Porque se a gente faz mais ou menos na candidíase, não resolve. Tem que ser tiro de canhão, tem que ser aliado ao tratamento médico, uma dieta bem eficiente. Aí a gente resolve. E Aline e Jaqueline, tem um momento em que a mulher deve procurar esse cuidado? Quando que ela fala assim, eu devo procurar esse cuidado com o meu intestino, tem um momento que ela deve procurar esse cuidado? Na verdade, a alimentação, a gente deve cuidar durante toda a vida, né? Então, desde o preparo ali, né, da mãe que está se preparando para engravidar, né? Existe todo um trabalho ali preparando para uma gestação, né? Ou, né, depois a criança, enfim. Então, acho que em todos os momentos da vida é tempo de se cuidar, né? Tem um momento que o intestino... quando é que eu sei que o meu intestino não tá legal?
ficar de olho nesses sintomas, né? Daquilo que eu falei ali. O intestino funcionando diariamente. Então, diferente disso, vale a pena dar uma olhada. Existe uma idade, né? Que são os 40 anos, que é uma idade bem importante em que a colonoscopia se torna um exame de rotina, né? Então, esse é um exame que ele é capaz de detectar a presença de pólipos e o médico já vai retirar e não vai, né, ter a probabilidade disso virar um câncer, né? Então, muitas vezes as pessoas descobrem um câncer de intestino numa fase muito avançada. Então, realizando os exames de colonoscopia já a partir dos 40, a gente já evita muita coisa lá na frente, né? A minha irmã, ela fez a colonoscopia, ele já retirou na hora. Ela descobriu assim. Isso. Aí a periodicidade, depois dessa primeira coluna, o médico vai definir, né, de acordo com o que ele encontrou ou se existe histórico familiar, mas ele é um exame importantíssimo. Então, 40 anos é importante aí estar fazendo esse exame. Jaque, pensando agora na saúde da mulher, né, mais específico. Eu atendo muita mulher em idade de menopausa, do climatério, que está fazendo ali a transição. E elas reclamam muito a questão do intestino preso, ou que dá muita diarreia, ou outras alterações. É só as alterações intestinais na menopausa, ou tem outras coisas que o intestino também é responsável na menopausa? Alterações do humor, por exemplo. Tem mais alguma coisa que lhe interfere? Isso. Essa fase da menopausa, ela é uma fase de muitas alterações, né? O corpo todo, né? Então, na verdade, acho que vale a pena a gente definir, né? Menopausa é a data, né? Então, é a data da tua última menstruação. Só que ao redor dessa data existe a perimenopausa, que são anos que você pode ter alterações, né? Então você pode começar a sentir o calorão, a irritabilidade, alterações intestinais, né? E tantas outras alterações, né? Existem, né, N sintomas aí detalhados, né? Que vêm dessa fase pela queda hormonal. E isso fala-se em até 10 anos, né? Que podem acontecer de sintomas nessa mulher. Então, cuidar do intestino vai aliviar esses sintomas, né? Tanto pela absorção melhor de nutrientes, por diminuir marcadores inflamatórios, porque a menopausa é uma fase que a mulher está mais inflamada, né? Porque a gente diminui muito ali os hormônios, então a gente que são os hormônios que protegem a gente de inflamações. Então, diminuindo essa progesterona, ela fica mais suscetível a perfil inflamatório. Então, a doenças cardiovasculares, né? Então, cuidar desse intestino vai reduzir esses marcadores inflamatórios e, com certeza, vai aliviar os sintomas. Então, a gente não passa 10 anos sofrendo, né? Ela pode passar por essa fase de uma forma bem mais tranquila. Dicas práticas, então, doutora Jaqueline, que dicas práticas tem para esse momento da menopausa e na alimentação? Isso. Então, eu acho que em primeiro lugar, água, né? Tomar bastante água, né? Parece meio óbvio. Clichê, né? Clichê, mas as pessoas não tomam água, né? Ainda mais na nossa região aqui, que a gente não sente sede, né? Tem que tomar água porque tem que tomar água. É só tomar, gente, só toma, né? Então, faz a continha, o teu peso vezes 35, né? O segundo passo é a questão de mastigar melhor os alimentos. Mulher tem essa coisa de viver acelerado, de comer em pé, comer qualquer coisa, engolir inteiro, né? Então a gente fala que a mastigação ideal é mastigação de 30 vezes. Então, só o fato de mastigar mais, eu entrego para esse intestino um alimento que já está mais processado, eu já estou cuidando do meu intestino, né? Dependendo, a gente dá 3 mastigadas, já tá para dentro, né? E são 30, hoje 30, né? Então, tem gente que é 5, 1, 2, 5, engoliu, né? Então, é 30, né? Então, comer com calma, né? Atenção plena, né? O outro cuidado que eu tenho é com as compras, né? Então, esse ir ao supermercado. Faça uma lista, né? Organize o que você precisa comprar, não vá com fome ao mercado, né? E aí eu sempre oriento os pacientes assim, até o mercado Deus te acompanhou. Agora você com o teu carrinho é com você, né? Ali é tua responsabilidade, o que você coloca ali dentro. Deus me ajude nessa hora, não colocar esse chocolate. Com você, então nessa hora, né? Então ali você vai decidir.
E o que a gente pede? Nada de consumo de bebidas açucaradas, né? Então, questão de refrigerante, sucos artificiais, achocolatado, leite fermentado, coisas assim muito doces, né? E a regrinha do descascar mais e desembalar menos, né? Que é comer mais coisas com casca, né? Que na sua casa sempre tenha, né, o lixo orgânico lá sempre maior, sempre cheio do que o lixo do reciclável, né? Então sempre comer ali muitas frutas, verduras, né? Que aí a gente faz esse trabalho já da modulação intestinal, já vai aliviando tudo isso para nossa saúde. Tá vendo a dica da doutora Jaqueline aqui, né? Dá uma olhadinha no teu lixo. Se o teu lixo reciclável tá maior que o orgânico, a alimentação tá ruim, né? Isso é um doutora? sinal de alerta. Então, vai ter que ficar maior o orgânico do que o reciclável, né? Porque realmente, olha, e lá em casa tá ruim, então. Porque, gente, o reciclável é absurdo, né? Assim, mas é caixinha de leite, são caixinhas, muitas caixinhas, né? Vamos analisar essas caixinhas. Tem que ser mais as frutas e verduras, né? E na menopausa tem alguma dica, assim, importante? Porque a gente escuta, né, as mulheres com calorão, insônia. Tem coisas que melhoram nesses sintomas? Claro que tudo, né? Hoje a gente sabe os benefícios da reposição hormonal, então é sempre importante buscar conhecimento, né? Trocar ideia com o seu médico, né? A gente sabe que existem limitações, uma suplementação nunca vai substituir uma reposição hormonal, né? Mas existem aquelas mulheres em que é contraindicado uma reposição, então a gente pode usar coisas bem interessantes ali, como o chá da mora branca, que é algo que alivia bastante os calorões, o óleo de prímula, que também é algo que diminui a irritabilidade na mulher, né? Usar gorduras boas, então o azeite de oliva, a linhaça dourada, a semente de chia, né? Que são sementes que ajudam também essa gordura boa, anti-inflamatória, né? E, de maneira geral, consumir mais verduras e legumes, né? Pelo menos aí 400 gramas de legumes e verduras por dia. Tem algum conselho, doutora Jaqueline, para as mulheres que estão entrando nesse período da menopausa? Tem um conselho para elas nesse momento? Começou, descobriu que está entrando nesse período. Não ache que é normal sofrer, né? Não ache que é normal, eu vi a minha amiga, né? Ou ouviu falar, né? Você não precisa passar por essa fase de uma forma difícil, né? Sofrendo. Normalmente é uma fase que a mulher está vivendo, que os filhos estão saindo de casa, ela está numa fase da carreira profissional dela, então ela às vezes, né, acaba sofrendo muito, né? Às vezes até mudanças no relacionamento. Então é importante buscar ajuda, não tirar as suas dúvidas, né? E veja quantos profissionais podem ajudar, né? O nutricionista, o educador físico, a psicóloga, né? O médico. Então, várias áreas, né, podem te ajudar a passar por essa fase de uma forma mais leve. Pensar que sempre que a mulher já tem um estilo de vida mais saudável, ela vai passar por isso mais tranquilamente, não vai sentir tantos os sintomas, porque não é entrar na menopausa e agora eu vou regular tudo, né? Não que ele não vai ajudar. Mas se a pessoa já tem um estilo de vida saudável, né, de alimentação, uma rotina de atividade física, de um sono adequado, ingestão de água, ele vai facilitar esse processo de uma maneira natural já. Isso, vai passar de uma forma tranquila, porque é um processo natural da mulher. A gente tem aquela visão assim que parece que a menopausa é o fim da vida da mulher. E não, na verdade, é o começo de uma fase que pode ser ótima, né? Que ela pode viver muito bem. Sem sofrimento, sem mais liberdade. Então ela pode, né? É diferente de pensar da menopausa das nossas avós lá atrás, né? Hoje em dia, a mulher na menopausa é uma mulher que está extremamente ativa, que ela está no auge, né? Muitas vezes, né? De carreira profissional, relacionamentos, enfim. Então, ela pode passar por isso de uma forma bem tranquila, mas já tendo uma construção isso ao longo da vida, com certeza vai ser melhor quando chegar nessa idade.
E uma rotina saudável, uma alimentação saudável, ela vai prevenir de ter essa menopausa precoce também, né? Isso. Porque a obesidade, a alimentação errada, ela interfere nesse processo hormonal, né? Sim, a gente tem, né, a obesidade é justamente aquilo que eu falei da inflamação, né? Então você aumenta toda a parte inflamatória do teu corpo. Então você tem acelerado alguns processos, né? Então a obesidade, ela deixa essa mulher, ela vai sofrer mais com esses sintomas, vai acelerar algumas situações, né? O risco cardiovascular é muito aumentado, né? Então cuidar do peso, né, do controle de gordura corporal, ele é muito importante. Conhece alguma mulher que precisa saber desse conteúdo? Então, compartilha com ela também, curte, comenta, ajuda esse assunto que está sendo tratado aqui a chegar em muitas mulheres. Agora, a gente vai dar uma pausa para o Foca tomar um cafezinho junto com o Supermercado MIG. Então nós vamos voltar agora com a nutricionista Jaqueline para ela dar dicas sobre menopausa, sobre a saúde da mulher, sobre o intestino, o quanto ele é importante para a nossa saúde, de nós mulheres e de todas as pessoas, enfim, né? Então agora nós estamos voltando e agora, na verdade, a gente vai voltar já com a mensagem final, que é toda sua essa câmera aqui para você deixar uma mensagem para os focados na causa. Isso. Muitas vezes as pessoas acham que cuidar da alimentação é algo difícil, é algo, né, que exige muitos cuidados, enfim. Escolha um cuidado básico desses que a gente comentou ao longo do episódio. Tome mais água, coma mais verduras, cuide do seu carrinho de compras. Então foque no básico, né? Foca no básico, que com certeza você terá mais saúde. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Fiquei muito feliz. Aline, que está no Mulher em Foco. Estamos no Mulher em Foco. E aí já fica o convite, então, para o final do ano, para a gente fazer, com todos os convidados da Mulher em Foco, a gente fazer uma roda de conversa para que a gente traga todos esses assuntos aí com as mulheres aqui do nosso Brasil varonil, né? Muito obrigada. Pessoal, então nós encerramos aqui esse episódio do Mulher em Foco. Até a próxima. E não esquece, curte, comenta, compartilha e segue a gente lá no nosso site, no nosso Instagram, no YouTube. Vem junto com a gente. Foca nessa causa.